Boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? 10 de novembro de 2025, são agora 15 horas e 55 minutos. Está começando agora mais um vídeo do canal Terapia para Trader. Se você não me conhece, meu nome é Mirande Mello, eu sou terapeuta sistêmica de traders e também sou trader global. Estou no mercado há 6 anos. E eu vim trazer para vocês hoje um vídeo sobre a parte técnica, que eu sei que tem várias pessoas que gostam muito. E eu achei interessante a leitura, como está o mini índice no dia de hoje. Eu vim trazer aqui para vocês como foi a minha leitura. Eu não realizei operações, já vou abrir meu relatório de performance aqui, ó, para vocês verem que eu não fiz nenhuma entrada hoje, tá? Eu vou explicar todos os motivos pelos quais eu não fiz a entrada. Isso aqui geralmente é um vídeo que eu faço e mostro lá nos stories do meu Instagram. Se você não me segue ainda no Instagram, @terapia-para-trader. Se você veio aí do Instagram, deixa uma mensagem aqui para eu saber que você curte esse conteúdo, que você valoriza, para que eu me sinta motivada a eu continuar postando. Então, vamos lá. Por que eu não fiz entradas hoje? Quando a gente vai lá no tempo diário do mini índice, no tempo diário ele está numa região aqui, ó, que ele fez esse pivô e rompeu a máxima do pivô. Até coloquei uma fibo aqui para mostrar para vocês o primeiro alvo. E o primeiro alvo dele, ele está bem aqui, ó. Eu gosto de usar o 161,8 como sendo o primeiro alvo. E o primeiro alvo deste pivô está logo ali. Só que quando ele rompe a máxima do pivô, deixando vários candles um atrás do outro, ele deixa essa barra de força. Meu receio era que essa barra de força fosse um candle de exaustão. Não que ele fosse fazer uma reversão e tal, mas que talvez ele pudesse voltar aqui para testar justamente aqui, ó. Tem gente que chama isso aqui de cabeça do pivô. A máxima aqui do pivô, que ele fez o rompimento, ele pode voltar para testar. Ele pode fazer isso depois que ele chega lá no primeiro alvo, ele pode voltar aqui para testar, ou ele pode fazer isso antes. E esse era o meu receio, tá? Eu não esperava que ele fizesse isso aqui que ele fez hoje. Só que também eu não consegui entrar. Vou mostrar para vocês ali o motivo. Tem uma leitura que eu faço candle a candle nos tempos maiores, que é semanal, diário e mensal. O candle de quinta-feira, ele rompe a máxima da barra de força, ou barra elefante, ou seja lá como você queira chamar. Ele rompe, mas ele não fecha rompendo. Ele fecha como se ele fosse violinando. Se ele não rompe a máxima, tem umas obrigações que os candles têm, que eu ensino quando eu vou ensinar a pessoa a fazer a leitura do candle a candle. Então, o que eu esperava? Que este candle no dia de hoje, se esse aqui não rompeu a máxima, o que o próximo teria que fazer? Romper a mínima. O que ele fez? Ele vai lá, rompe a mínima, paga o alvo, tá? Porque se você projeta este candle, você vai ver que ele pagou o primeiro alvo. Se tem uma coisa que eu explico de confluências se a direção é para cima, ou seja, a tendência é de alta, os alvos contra, eles são curtos. Então, o que ele faz? Se você projeta esse candle aqui, você vai ver que ele pagou o primeiro alvo de 161,8. E depois ele reverte o movimento e fecha acima da abertura do dia. Porém, não fecha rompendo também. Ou seja, 2 dias seguidos que o candle não consegue romper a máxima do candle anterior. Que me deixava pensando que talvez o candle de hoje, se ele abrisse abaixo, confirmando que ele abriu abaixo, né, das máximas dos 2 candles anteriores, ele poderia, quem sabe, buscar essa mínima. Ou talvez buscar a média, alguma coisa assim. Então, eu fiquei receosa de fazer compra ali e eu fiquei receosa de fazer venda justamente porque era contra uma tendência muito forte de alta no tempo maior. Mas não foi só por esse motivo. Quando ele abre, ele deixa um gap muito grande. Eu gosto de marcar o gap, eu já ensinei isso aqui em outros vídeos. Tá? Eu gosto de marcar o gap, gosto de marcar a região dos 50%. Tem algumas regiões para mim, né, no meu operacional. Então, eu faço essa marcação no gap e deixo o 50% dele marcado, porque o 50% do gap, para mim, é uma região de interesse. Uma das regiões que eu considero regiões de interesse, de acordo com o que eu já estudei. Que não foi pouco, gente. Foram 6 anos de muito estudo. Sumi do mundo para estudar. E qual foi minha leitura para hoje? Ele abre, né? Eu sempre opero no 3 minutos, tá, gente? Opero pelo 3 minutos, olhando o 15 e os 60 minutos. Então, ele abre aqui na linha pontilhada, já em cima da região do 61%, 0,61% de 2 MV frequências, que eu também ensino isso aqui,
porque são as regiões que eu já percebi que o mini índice, em especial, obedece. Então, quando ele abre aqui já na cara do 061 e deixa esse candle número 2 bonitinho, que seria uma compra, né? Eu sei que teve gente que deve ter feito, por quê? Porque ele abriu acima da máxima do candle do diário. Eu já ouvi aí em alguns operacionais por aí, abriu acima da máxima é compra, da máxima do dia anterior é compra. Sim, com confluências, tá? Então, primeiro ali de cara, se eu faço essa compra aqui, acima da abertura, quando o preço passa para cima da abertura, é uma das coisas que eu ensino, que é conteúdo de mentoria, hein, gente? Quando o preço passa para cima da abertura, ele não vai embora, rasgando e indo embora. Tipo, vou subir 1000 pontos aqui agora. Deixando a média de 20 para trás. E muito menos se a média de 200, que é essa linha azul que está lá embaixo, ó, estiver longe da 20. Então, não tinha uma ancoragem satisfatória para o preço fazer aquela subida gostosa e ir embora. E me pagar assim, ir embora. Então, o que eu vi muita gente fazer também? Venda. Sim, ele deu uma venda. Pode ver aqui, ó, no terceiro candle ele deu uma venda. Mas se eu faço essa venda aqui, seria para buscar a mínima do dia, ou a região dos 50% do gap, ou a média de 20. Então, se ele rompe a mínima do dia, ele segurou primeiramente na região dos 50% do gap. Foi até a abertura do dia e deu novamente uma venda. Depois ele vai lá e estopa todo mundo que ele colocou vendido. Índice sendo índice. Para só então ele tocar na média de 20. Então quem vendeu para buscar a 20 foi estopado primeiro, para depois ele ir lá na 20, né? Pelo menos a 20 exponencial. Eu não sei como que estava lá a aritmética. Depois ele entra essa compra, mas me incomodaria e me incomodou. Não tive coragem de fazer. Entra essa compra, que é aquela questão que eu falei, comprar com a média de 20 longe da 200, num cenário do jeito que tá lá o diário, não consegui, gente. Depois ele deixa aqui essa carreira de candles aqui da mesma cor, pra fazer esse rompimento aqui desse pivôzinho. E vai. Pagou o primeiro alvo? Vou colocar a fibra aqui no pivôzinho. Lá, ó. Cravou. Pagou não, ele cravou. Eu considero sempre o primeiro alvo de um pivô, aqui ó, 161,8. Pode ser que ele faça isso, faça um pullback na média para continuar subindo. Porém, ele não veio de um cenário, ele não partiu a pernada de um cenário comprimido. E é uma das coisas que eu ensino também. Se ele parte a pernada aqui, ó, vamos supor que a média de 200 estivesse passando aqui, ó. Ou seja, partiu a pernada de um cenário comprimido e alinhado de médias. Pode olhar aí, na maioria das pernadas que ele parte de um cenário comprimido, o primeiro pullback não causa reversão. Então, se ele faz isso e eu não tivesse na operação, ou mesmo que eu tivesse, eu faria uma parcial aqui, para quando ele voltasse na 20, eu pegar a continuidade adicionando posição. Ou, se eu não tivesse na operação, entrando na operação. O que não aconteceu aqui. Por quê? Porque ele não partiu de um cenário comprimido. Olha lá, o tanto que a 20, que é essa rosinha, e está longe da 200. Deixa eu tirar aqui a região do 50% do gap que eu já mostrei para vocês, né? Fica melhor de enxergar. Então, aí ele dá essa entrada depois que ele parte, ó, atingindo alvos de fibo, ele deixa aqui, ó, uma regra das duas cores, que é das minhas entradas favoritas, tá? Em região de alvo do pivô. E sem contar que é um lugar onde que ele estava longe da 20 e a 20 longe da 200. Ou seja, era uma entrada linda. Nessa hora aqui, eu fiquei na tela até ele estar aqui por aqui assim, ó, startar essa subida. Depois eu saí e falei, eu não vou ter coragem de comprar isso aqui, esse negócio não vai dar uma venda bonita tão cedo hoje. E aí ele startou isso aqui. Também não sei se eu teria vendido, mas eu dei por encerrado ali meu dia, mostrei pra vocês que eu não fiz entradas exatamente por essas confluências. E aí depois ele fica aqui, ó, na região da abertura do dia, tá? Passa para baixo, passa para cima, passa para baixo, passa para cima, configurando ali no tempo diário, talvez, pode ser, né? Não sei, que ele feche um doji, né? Um doji é uma figura, assim, muito parecida. Ó, por enquanto ele está desse jeito, já são 4 horas da tarde, ou seja, hoje não vai ter mais operações bonitas nesse horário. Então, essas aqui foram as minhas
confluências que eu visualizei para, né, fazer ou não fazer as entradas, que eu costumo dizer. Coloque no seu plano de trading, eu vou entrar se e somente se, e quando eu não vou entrar também. Até recebi uma pergunta dessa de um trader que eu estou fazendo acompanhamento hoje, que ele disse que tem uma certa dificuldade em não entrar o dia que o mercado está ruim. E aí foi o que eu falei. Coloque a sua meta em cumprir o plano. Se você tem um plano que vai te mostrar as entradas, eu vou executar se e somente se. Lá no seu plano tem que ter também os filtros para você não executar. E direcione a energia da sua ação para esse plano. Eu vou cumprir. Cumprir esse plano para mim hoje vai ser a meta. Cumprir o plano, valorize a pequena conquista que você teve. Porque se você pensa só no resultado financeiro, só no longo prazo viver de trade, alguma coisa assim grande, sem considerar que você precisa colocar um tijolinho em cima do outro, você vai gerar ansiedade, porque no dia que não tiver entrada você vai querer fazer a qualquer custo. E você vai entrar num dia ruim, porque você não vai obedecer esse plano, você não vai obedecer esses filtros, tá? E outra coisa que eu quero dizer a vocês, eu falei aqui minha leitura para deixar insights para vocês estudarem. Então, vamos listar aqui algumas coisas que vocês podem estudar a partir do que eu falei aqui para vocês. Estudar essa condição de quando o preço passa para cima da abertura do dia, de levar as médias junto. Quando é que isso acontece? Outra coisa, aqui ele abriu rompendo a máxima de quinta-feira e a máxima de sexta-feira, que são essas duas linhas automáticas amarelas aqui. Ele abriu rompendo. E quando é um rompimento de candle lá do diário, é um rompimento importante. Quando é um rompimento, a tendência a ele ter força para ir é quando ele vai levar junto as médias, tanto a 20 quanto a 200. Então, considere estudar isso. Quando isso acontece, na maioria das vezes, vai lá, roda o gráfico para trás e olha isso várias vezes. E considere também que o preço, ele pode se afastar da média de 20, mas ele não permanece lá por muito tempo. Da mesma forma, a média de 200. A 20 tende a se afastar da 200, mas ela não permanece lá quando ela vai fazer rompimentos importantes. E quando a média de 200 está flat. Aqui no canal tem um vídeo só falando sobre a média de 200 quando ela está flat. O que acontece? Não é o caso de hoje. Hoje ela não está muito flat. Deixa eu colocar longe. Ó, ela está bem inclinada. E se vocês observarem, o que tem acontecido? O preço, ele tá aqui, praticamente na mesma região. Se você mede da mínima na máxima do dia, deu o quê? 1.000 pontos só. Foi tudo que ele andou hoje. E o preço está andando aqui na região da abertura. E o que a média de 200 está fazendo? Cada vez mais ela está se aproximando do preço. Então, se você olha no início do dia, a mínima do dia ali, ó, estava a 800 pontos da 200. Depois, a mínima que ele veio de novo já estava a 500. Depois, a mínima já estava a 400. Depois, ela já estava a 300. Ou seja, a média de 200 ela está inclinada e ela está subindo. Ou seja, está tendo uma correção no tempo, né? Então, são insights que eu quero trazer para quem está estudando, né? Para ajudar quem está estudando a constatar isso. Não acreditar no que eu estou dizendo, mas constatar. E outra coisa, barras da mesma cor, uma atrás da outra. Quando elas fazem um rompimento, elas não tendem a ir tão longe assim. Por quê? Porque não tem tanta força assim. Ainda mais se a 200 estiver longe. Ou seja, os maiores... Tem até umas coisas marcadas aqui que eu estava dando aula de mentoria agora para uma aluna. Para quem não sabe, as minhas mentorias técnicas, elas são todas individuais, tá? Então, você aproveita muito. Então, o que eu ia dizer? Os grandes movimentos partem de cenários comprimidos. O tamanho dessa subida, que partiu de um cenário comprimido de médias. Então, não ia adiantar eu entrar ali hoje e achar que hoje ele ia andar um monte. Por quê? Porque não partiu de um cenário comprimido. A 200 está aqui e a 20 está aqui. Ou seja, longe. Existe um tanto de expansão aqui.
Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve aqui para você não perder as atualizações. Curte, compartilha esse vídeo com quem vocês acreditam que vai ajudar e deixa um comentário aqui para mim, para eu saber se isso aqui agregou alguma coisa na sua vida, se eu posso continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você não me segue no Instagram, me segue lá, @terapia-para-trader. Não deixe de clicar no link da bio do Instagram ou aqui do YouTube para você falar comigo, entender como é meu trabalho com traders. Eu trabalho com a parte de terapia, terapia com acompanhamento, consultoria e mentoria técnica. Todos os serviços individuais e personalizados. E eu te espero aqui no próximo vídeo.